Estudo 13 em Hebreus. Chegamos no final de Hebreus. Estudo 13. O que nós vamos ver aqui? Né? É interessante porque aqui no capítulo 13, o autor ele está resumindo tudo e se despedindo, tá? Então é assim, quem não pegou as primeiras aulas, é interessante voltar lá e ver desde a primeira, porque então, são assuntos bem pontuais, bem marcantes, que o autor escreveu assim, definiu bem direitinho, e aí agora ele tá tipo, ele vai como que resumir. Tá? Fazer a amarração do. Nossa, amarração parece coisa de macumba, mas não é, não. Ele vai resumir com um laço, tá bom? Fica melhor assim, né? Ai, gente, eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu falo, mas ele vai resolver, tá bom? Ó, todo mundo rindo da minha cara. Oh, meu Deus, olha lá. A primeira pergunta que nós estamos lá em Hebreus 13. A pergunta é a seguinte: vemos aqui uma relação de deveres sociais. Quais são? O que acontece? Depois do autor começar a dar dura quem ia receber a carta, que era o quê? Os judeus que se tornaram cristãos e por causa da perseguição eles voltaram a ser judeus. Então a carta aos Hebreus é um puxão de orelha. Aí depois vai mostrando, fazendo o currículo de Jesus em comparação com os sacerdotes, com os rituais do povo judeu, tá? E aqui ele pega e vai encerrando assim, tipo, estudamos o livro inteiro e a carta inteira, que era em formato de carta, e agora vamos ver os deveres sociais que o autor coloca. Então ele começa falando assim, eu também estou usando a mesma a Bíblia na linguagem de hoje para as respostas, tá? Se tiver alguma diferença, você compara com a sua. Diz aqui o seguinte: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Aqui não está falando que você tem que gostar de todos os irmãos em Cristo. Ai, hoje eu vou ganhar pedrada. Os crentes vão tudo me bater. O que é o amor em Cristo? Existem pessoas que eu não conheço, mas eu posso dizer que eu amo em Cristo. Por quê? Se precisar de uma oração, nós vamos orar. Se precisar de uma ajuda física, a gente vai ajudar. Você não quer que a pessoa se dê mal, você quer que a pessoa se converta. Isso é o amor em Cristo. Chamar para tomar café na sua casa é quem você gosta. Então, existe essa diferença. Nós temos que amar o próximo e socorrer na dificuldade, tanto física como emocional. Gostar já é outra coisa, querer compartilhar, compartilhar da companhia da pessoa, tá? Então, aqui já começa a diferença. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo, tá? 2, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns dos que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Hoje em dia, no nosso mundo ocidental, não tem tanto isso mais. Mas antigamente, né, que você ouve a história das avós, né? O que acontece? As pessoas viajavam, gente, não tinha metrô, não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada. Então, às vezes, uma viagem demorava tanto que as pessoas tinham que se hospedar na casa do outro. Então, aqui está falando o quê? Ser hospitaleiros. Hospitaleiros. Então, quem que a gente viu na Bíblia que foi, assim, a maior hospitaleira, né, que eu achei aqui, se você olha na Bíblia inteira, que é a do profeta Eliseu, que ela fez o quê? Ela sabia que o homem de Deus vinha, e aí o que ela fez? Ela era de grande esposa, ela construiu um quarto, é bem interessante, porque era um quarto, a mesa e uma lâmpada, quer dizer, é tudo direitinho, para quê? Para que o profeta tivesse sua intimidade, tivesse um lugar de descanso, tá? Então, quando alguém falar do quarto de Eliseu, aí já sabe o que é. É aberto para receber alguém que precise, tá? Ok. E aqui fala interessante, né? Porque muitos receberam anjos sem saber. Às vezes nós somos testados. Testados, tá? Vamos ver. 3. Isso aqui é para ganhar pedrada também. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Aqui há um comentário bem pontual. Aqui não está falando a todos os presos, aquele que foi pego esquartejando as crianças aqui. Aqui ele está se referindo aos presos perseguidos por pregar o evangelho. Então, aqui tá, não é que você tem que não ligar para os outros, mas o texto é direcionado
Nós vamos ver isso em todo o Novo Testamento, que os presos são aqueles que foram perseguidos e foram presos porque não venderam a sua fé, porque não se ajoelharam na frente de outro Deus. Então, eles foram presos. Então, aqui, lembre-se dos presos como se você estivesse na cadeia com eles. Quer dizer, você está na mesma situação que ele foi preso e você está solto. Isso é diferente do cara que esquartejou a criancinha. Tá? Você não esquartejou a criancinha, então você não está lá junto com ele. Isso aí é outra história. Aqui está falando para aqueles que têm a mesma conduta que nós e uns foram presos e outros não, tá? Lembre-se dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Aqui você sabe, aqui é compaixão. Compaixão é você entrar na dor do outro, tá? É você saber que o outro está sofrendo e você o apoia e você sofre com ele, porque você está vendo que é uma parte do seu corpo, nós somos um corpo só, nós temos uma parte do corpo está preso, está apanhando, está sendo escorraçado, sendo apedrejado, e, no entanto, faz parte de nós. Então, quando nós vemos hoje no mundo moderno imagens lá do Oriente Médio, os cristãos bota todo mundo numa vala de cabeça para baixo e eles dão um tiro na cabeça de cada um, porque ele afirma que Jesus é o Senhor. Então, ele está lá com a mesma coisa que você. Ele está sofrendo perseguição da mesma maneira que você sofreria. Então, aqui ele fala, lembre-se dos que sofrem como se você estivesse sofrendo com eles, porque você está, já que é parte do seu corpo que está lá, ok? 4, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Acho que isso aqui não precisa de explicar, né? Acho que está bem claro. Aí diz o seguinte: Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não vou me intrometer no casamento do outro, mas mantenha o seu casamento limpo. Tá? Porque aqui está falando, Deus julgará os imorais. E aí, aqui nos imorais, a gente vê pedofilia, a gente vê agressão, mesmo de sequestro, tá? Então, já existia naquela época, tá? Isso não é novidade do mundo moderno, não, já existia, tá? 5, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. Isso aqui eu amo, porque o povo fala assim, dinheiro é que é o mal de... Como é que é? O dinheiro é o mal de todas as coisas, gente. Não é o amor ao dinheiro. Se o dinheiro fosse mal, todos os patriarcas eram ricos. Já parou para pensar nisso? Todos eram ricos. Se dinheiro fosse mal, eles não eram. Como que entrou a ideia de que a pobreza é uma virtude? E isso foi a Igreja Católica que implementou essa linha numa época, lá na Idade Média, numa época em que o Estado precisava se estruturar. Então, ele se juntou com a Igreja, e a Igreja da época, que era uma só, resolveu vender terreno no céu, tudo que você tinha, você passava para o nome da igreja, e a igreja passava para o Estado. Isso aqui é outra coisa. Aqui nós estamos falando o quê? Dominar pelo amor ao dinheiro. E que fiquem satisfeitos com o que você tem. Dominar pelo dinheiro. Gente, todos nós trabalhamos para ter uma vida confortável, ok. Então, ser rico, nós já sabemos que não é pecado. Não, você pode ser rico, tá? Você não pode amar o dinheiro em cima de todas as coisas. Este é o problema. Então, a gente vê em relação ao dinheiro, dá exemplo sobre quem é o seu Deus. Tem gente que, por dinheiro, ele já não frequenta a igreja, não tem tempo de estudar uma Bíblia, não tem tempo de orar, porque ele está naquela. Quem é o seu Deus? Deus é aquilo, o seu Deus na sua vida é aquilo que rouba mais de 60% do seu tempo. Em que você pensa mais no seu dia? Você pensa em como eu vou ganhar mais dinheiro ou você está se dedicando a enriquecer espiritualmente, tá? E aí ele fala, fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Isso aqui não quer dizer que você agora tem que, eu sou pobre assim, né? Como é que é a história? Eu vim no mundo para sofrer, porque aí depois eu vou para a vida eterna e lá eu vou andar em ruas de ouro, cabeção. Quer ser pobre lá e aqui, né? Então, se liga, não é bem assim. Você já pode ser uma vida em abundância começando daqui. Só que não pode ser o seu foco.
Então, o que acontece? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E nós vemos que a Bíblia fala isso, e não necessariamente é de dinheiro. Filho, limpeza de casa, limpeza de carro. Não tem gente que o Deus é o carro? Gente, eu conheci umas mulheres que o Deus era o chão brilhando, tá? O chão, não podia, você tinha que entrar de mão, assim, para não manchar o chão brilhando. E eu vou confessar para vocês que na minha adolescência eu tinha que encerar o chão da cozinha. Terminada de encerar o chão da cozinha, ficava tão brilhando que eu pegava folhas de jornal e punha em cima para ninguém sujar. Aí minha mãe ficou pior. Você foi limpar o chão, agora tapa com jornal. Mas é porque eu achava que ela ia me valorizar se o chão brilhasse, né? Então, era assim, o meu foco estava no chão da cozinha, tipo, ser enceradão. Gente, vocês lembram uns negócios que era caquinho de não sei o que vermelhão, encerava de vermelhão, assim, passava a enceradeira, que é negócio que rodava. Sou dessa época, tá? E o meu chão tinha que brilhar, só que ninguém via, porque eu cobria todo de jornal, minha mãe ficou pior. Mas então é assim, qual é o seu Deus? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? O que é que você está buscando? Não, eu quero ter uma vida melhor. Ponto, ok, vai trabalhar e vai ter uma vida melhor. Mas primeiro é a sua vida com Deus, é o seu compromisso com Cristo. E aqui a gente já pega o gancho lá de Mateus, que diz, Jesus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e pontinhos. Todas as coisas vos serão acrescentadas, inclusive dinheiro, tá bom? Vamos lá. Preciso tomar um calmante hoje, que acho que eu estou irritada. Vamos lá. Pergunta 2. Qual a garantia de que não precisamos nos preocupar com as adversidades? Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Eu vou dar uma lição de casa para vocês. Vocês vão pegar um papel, escrever isso e pregar no seu espelho do banheiro. Aí você pega o outro e prega na geladeira. E o outro você pega na chave do carro. Cada vez que você olhar, vai lembrar Deus falando assim, eu nunca vou te deixar e eu jamais te abandonarei. Você tendo isso aqui, gente, não é só você ler aqui, você tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui, que aí o seu dia vai ser diferente. Porque se Deus diz que ele não vai me abandonar, quer dizer que ele está cuidando de mim hoje. E tudo que acontecer é por permissão dele, mesmo que eu não goste. Mas é por permissão dele e ele nunca vai me abandonar. Gente, Deus tem as promessas, não é agora, na minha vez, que o negócio vai dar errado, porque ele nunca falhou com ninguém, por isso que nós temos a Bíblia, ele foi fiel com todo mundo, chega na minha vez, muda o esquema? Não, não muda. Então, qual é a garantia que nós temos que nós não precisamos nos desesperar, nos preocupar com as adversidades que vêm? Não, aconteceu o quê? Não, aconteceu que teve uma chuva aqui do caramba, caiu tudo, é uma tempestade. E a minha casa ficou de pé. É porque Deus está cuidando de você. Ou não, minha casa caiu, minha casa caiu. Deus está preparando uma melhor para você. Quando você tem isso aqui e aqui, você não vai se preocupar mais, porque você sabe, eu nunca os deixarei e jamais te abandonarei. Gente, é Deus falando isso, então é por bastante tempo, né? Vamos lá, pergunta 3. O que é que devemos afirmar com certeza? Amo, versículo 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. Então, aqui já vai começar. Corajosos. Corajosos. Quando você vai ler a lista lá dos primeiros que vão entrar nos céus, fala dos corajosos. Isso é um outro estudo que a gente vai ter que fazer, que é muito legal. Fala dos corajosos, tá? Então, são os que vão entrar. Então, o que que diz? O que que diz? Sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Gente, isso aqui é um resumo de uma vida feliz. Você quer ter uma vida feliz? Tenha esse versículo dentro da sua cabeça. Porque aí você sabe que nada, você não vai estar sozinho nunca. Então, eu sempre falo isso, gente, aquele que pegou o filho dele, malhou numa cruz e ele morreu pelos meus pecados, ele fez o máximo, que foi entregar o filho dele. E as outras coisas, então, tá tudo no pacote. Então, se ele se preocupou com a minha vida eterna, me limpando dos meus pecados,
ele não vai me dar todas as outras coisas? Isso está lá na Bíblia escrito de capa a capa. Então, o que nós devemos afirmar com certeza é que Deus é quem me ajuda. Estou passando por isso, mas não tem problema, é Ele que está, algum projeto Ele tem lá para frente. E você pode crer que em tempo oportuno você ainda vai ver a mão de Deus trabalhando, tá? 4. Devemos nos lembrar dos ensinos de quem? Olha isso aqui. Então, nós já vimos o contexto, para quem foi escrito, blá, blá, blá. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Aqui está falando de quem? Dos que foram pregar o evangelho logo depois que Jesus morreu, dos apóstolos, os apóstolos e os discípulos. E o que aconteceu com eles? Todos os apóstolos tiveram morte trágica, com exceção de João. Mas mesmo assim jogaram o João dentro de um caldeirão de óleo fervendo, tá? E ele saiu como se nada tivesse acontecido, porque Deus tinha um projeto para ele. Todos! Aí você vê que nós estudamos, acho que é 2 aulas para trás, a nuvem de testemunhas. Vendo você ter um probleminha, você já entrega, esconde a Bíblia, ninguém vai saber que eu sou crente. E esse povo tá olhando lá de cima e falando, então, eu vi meu filho ser morto na minha frente, eu vi a minha mãe ser decapitada e eu não desviei da fé. Então aqui ele fala, o autor fala assim, lembre-se dos primeiros líderes e vivam como eles viveram. Imitem a fé que eles tiveram, tá? Perguntar assim, Jesus muda? Versículo 8. Eu comecei falando de um bilhetinho, aí já teve o segundo, aqui já vai o terceiro, tá? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não faz acepção de pessoas. O sacrifício de Jesus foi suficiente para tudo e continua sendo. Então, Jesus não muda. Se ele fez com fulano, ele vai fazer. Os maravilhas que Deus fez na vida de Abraão. Oh, o que ele fez na vida de Abraão e não faz comigo. Peraí, você vai passar pelo mesmo que Abraão fez, você tá afim de passar por aquela mesma situação e continuar firme? Pensa bem, porque Deus não muda, mas você muda. Você muda. Quando a gente sai da zona de conforto, aí o evangelho já não é bem assim. Aí pega e fala assim, não é bem assim, filho, então a sua bênção também não vai ser bem assim. É totalmente compreensível e correlato um com o outro. Vamos ver. O que é... aqui nós vamos ver, ó. No que devemos fazer em frente a doutrinas novas? Isso aqui é sabedoria. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Vamos explicar aqui, tá? Hoje em dia é muito fácil a gente falar desse assunto porque nós temos muitos exemplos. Então, o que ele fala, né? Para a gente não desviar do foco. Porque existe a história do vento de doutrina. Vocês pensam que os demônios estão lá nos terreiros de macumba, estão lá na boca de droga? Não, isso aí estão os pequenininhos. Os bons mesmo, eles estão dentro das igrejas para tirar a gente de lá. Então, o que acontece? Os demônios conhecem, o diabo conhece a palavra. E a arte dele é torcer a palavra. Ele fez isso com Jesus, gente. Fala sério, ele foi bater a cara com Jesus, pegou as escrituras e modificou para ver se pegava Jesus no erro. Você acha que ele vai fazer isso comigo? Claro que vai. Então, quando você vê um vento de doutrina, alguma coisa assim, que de repente, tive uma revelação. Gente, falando para vocês, Jesus morreu, tem 2025 anos que ele nasceu, tá? Você acha que quem sou eu na fila do pão para chegar agora com uma revelação que a igreja verdadeira é a revelação que eu tive? Peraí, Deus não faz acepção de pessoas, ele não ia pegar e agora, nesse mundo que tá um caos, ele ia agora é assim que tem que ser. Não vai. E como a gente se protege disso? Conhecendo a palavra. Nós já falamos lá no estudo de, acho que é Lucas,
dos bereanos, que os bereanos, o que acontece? Os apóstolos foram lá, a igreja de Bereia, senta aqui, conta para vocês, para nós, o que vocês estão pregando, e eu vou comparar com as escrituras. Mas a gente não faz isso. A gente acaba aceitando uma doutrina que vem porque ela é mais confortável para mim. Então, é assim, é o pecadinho acomodado. Não, mas não é bem assim. Isso pode. Você não pode matar de vez. Você pode matando devagarzinho. Entendeu? Sabe umas coisas assim? E hoje em dia a gente vê pessoas que pegam um texto bíblico e desenvolvem uma doutrina que vai totalmente contra a verdade da Bíblia, que começa em Gênesis e até o Apocalipse. A nossa Bíblia é organizada de forma canônica exatamente por quê? Porque um texto tem a ver com o outro, um completa o outro. Então, por isso que está lá. Agora, chega um e fala, não, porque na verdade tem que fazer tal coisa. Não existe nenhum na verdade hoje. Não se iluda. Nem você vai receber uma visão, faça tal coisa, porque não vai. A palavra é completa. Dali de Gênesis e termina no Apocalipse, e ali você encontra toda a verdade. Então, cuidado com ventos de doutrina. Veja bem, se a igreja tem uma doutrina, por exemplo, eu fui para uma igreja agora que não pode usar blusa preta, tem que usar blusa branca. Eu estou indo lá, eu não vou pegar e usar uma blusa preta só para agredir meu irmão, certo? Mas isso não é doutrina bíblica e nem vai contrário. Então, eu estou lá, não tenho direito de fazer bagunça na igreja do outro, tá? Se não entra em confronto com nada da Bíblia, tudo bem. Nós vemos regiões que as mulheres, algumas igrejas, as mulheres não cortam cabelo, ainda tem isso. Não corta o cabelo, não usa calça. Ok, deixa, é a doutrina da igreja. Mas eu quero saber a doutrina bíblica. A doutrina bíblica não tem variante. A doutrina bíblica é plena. Então, se você vê alguma coisinha diferente, vá consultar a Bíblia, porque nós vemos que no final dos tempos, até os eleitos vão ser enganados. E é dentro das igrejas que vai aparecer um negócio assim, né? E aí, o que ele fala? Que sermos obedientes, espiritualmente fortes, para não deixar ir, e fala da obediência por regras de alimentos. Quem obedece a essa regra não tem sido ajudado por elas. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Chouriço. Não é o chouriço argentino, é o chouriço brasileiro, que é o quê? Uma linguiça de sangue, tá? Tempera lá, faz não sei o quê, ok. Quando eu era criança, o meu pai resolveu, ele disse, a gente não pode comer isso, porque a Bíblia fala para você não comer sangue, tá? Tem molho pardo, tem uns negócios assim. Então, eu não fui acostumada a comer, tá? Chegando ao ponto de hoje, eu sei que se puder, aí você vai lá ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele explica muito bem essa história dos alimentos, certo? Mas na minha cabeça não entra, eu não acho que é pecado, mas eu nem gosto, eu nem quero provar, porque eu fui criada assim. Agora, de repente, você come e você encontrou lá que tá tudo certo, ok. Só que o hábito alimentar não vai salvar. Vírgula. A forma que você se veste não vai te salvar. Vírgula. A forma como você fala não vai te salvar. E assim a gente vai só dando exemplos. O que é que vai te salvar? O que vai te salvar? A certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós chegamos a Deus somente por intermédio dele. É isso que você tem dentro da cabeça. E o resto é periferia, tá? Usa calça, não usa calça, usa batom, não batom, usa brinco, não brinco. Isso aí são coisas que não vão entrar de frente, bater de frente com as coisas do evangelho, tá? Ai, mas tem religião que mata a criancinha. Ok, a religião que mata a criancinha entra em conflito com a palavra. Ok? Entenderam a diferença? Ninguém vai ser salvo por obedecer regras pré-determinadas sobre alimentos. Aqui que ele está falando. Pergunta 7. Agora nós vamos entrar no Santo dos Santos. Vamos lá. O que era levado ao Santo dos Santos como oferta pelos pecados? Já escrever. O que acontece? Versículos 10 e 11. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido no nosso altar.
o grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então, isso aqui é a lei judaica. Não pode. E aí, o que acontece? Então, não comia a carne que foi do animal que foi lá levado o sangue, era para ser queimado, tá? Então, essa era a regra. Por isso que Jesus veio derramar o sangue dele no Santo dos Santos, abrir a portinha, rasgar a cortininha, para que não haja mais essa diferença, esse passo. E, mas então, Deus se arrependeu de fazer isso? Não, ele estava mostrando do concreto para depois o abstrato de Jesus. Tá? Então, nós vamos ver que tudo se confirma. Jesus veio para confirmar tudo aquilo que foi ensinado para o povo nos primeiros tempos, tá? Aí vem a pergunta 8. Aonde Jesus foi oferecido como sacrifício? Por isso, Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Você está disposto? Não está. Não está. Porque qualquer coisinha que acontece no meio do caminho, você... não quero mais ser cristão, vou voltar a ser judeu. É isso que o povo estava fazendo. Tá? Então, até onde vai a sua submissão à autoridade? Até onde vai a escolha da onde você vai servir? Até onde você vai saber que você tem que aprender também, tá? Então, Jesus foi oferecido como sacrifício, não dentro de Jerusalém, fora da cidade. E com isso, o sangue dele foi suficientemente digno de nos perdoar de todos os pecados, tá? Pergunta 9 é um gancho com a outra. Qual a cidade que o autor se refere? Tá? Ele fala que Jesus foi para fora, então vamos lá. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Nós não estamos oferecendo Jerusalém mais. Nós somos a época da graça. Os judeus são povo de Deus. Nós, os cristãos, nós somos filhos de Deus. Você tem que ter isso em mente. Então, aqui, eles não eram justificados se não tivesse produzindo sacrifício, fazendo sacrifício, deixando todo aquele ritual. É assim que eles agem. Porém, em Cristo, ele já fez tudo isso por nós. Então, nós temos que saber que é o seguinte, a cidade que se refere aqui é a cidade celestial. Por quê? Nenhuma cidade dura para sempre. Olha só na história do mundo. De vez em quando aparece um império, que até hoje o império maior que teve foi o da Babilônia, e até o império da Babilônia caiu. Tá? Agora nós estamos vivendo nos Estados Unidos, até uns anos atrás era Estados Unidos e Rússia, hoje nós vemos Estados Unidos como uma nação potente, maior do que todos os outros países, e suscetível a, de repente, cair. Porque nenhuma se sustenta. Então, de que o autor está falando? Se não existe uma cidade que fique para sempre, ele está falando de quem? Da cidade celestial. Para onde nós vamos? Aonde nós ganhamos o bilhete de entrada pelo sangue de Cristo, ok? Qual é o perfeito sacrifício que podemos servir? Eu acho que eu vou cantar, porque eu cresci numa igreja que tinha uma música com esse versículo, que diz o seguinte: qual é o perfeito sacrifício que podemos servir? É cortar as pombinhas? É cortar os cabritinhos? É cortar... tudo isso é do tamanho do seu pecado. Então, já pensou se o povo lá, né, as fofoqueiras, estão lá na porta do templo e vem um trazendo 2 rolinhas. Ai, que bom, ele era quase santo, não sei o que, vai ter um arrastando um boi pelo chifre. Esse fez coisa feia, né? Sempre ia ter. Então, o que acontece aqui? Qual é o perfeito sacrifício para servir a Deus? É o 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre o louvor a Deus.
Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam o seu nome. O sacrifício que Deus está pedindo de mim e de você hoje é o quê? É louvor. O que é louvor? É só cantar? Não. O louvor é reconhecimento do atributo de alguém. Então, o que acontece? Você pode cantar? Pode. Mas, de repente, você pode ofertar? Pode também. De repente, você pode... A forma de você louvar o Senhor é convidar pessoas para vir à igreja ouvir a palavra. Não, a minha forma de louvor é testificar na praça o que Jesus fez por mim. Ok. E eu sempre digo que a maior expressão de louvor é você ter um problema enorme, deitar para dormir e falar assim: Deus, eu não dou conta desse. O Senhor resolve aí porque eu vou dormir, deitar e dormir. Isso quer dizer o que você entregou para o Senhor. E sabe por que a gente não sabe direito o que é isso? Porque nós não fazemos. Nós não fazemos. É ou não é? Tem um mau problemão e daí deita na hora de dormir, ajoelha no pé da cama, não sei o quê, e olha, faz assim. Aí deita e fica lá. Então, mas se amanhã, se eu levantar e falar isso com alguém, isso eu vou resolver, porque não sei o quê. Gente, ajudar Deus não dá certo. Aprenda isso. E isso eu tô falando de mim mesmo. Porque quantas de nós já não perdeu o sono tentando resolver um problema que Deus é capaz de resolver? Então, se você fica preocupado e metendo a cabeça na parede por um problema, você automaticamente está dizendo que não tem jeito. Deus não é capaz. Então, que Deus é esse que você serve? Isso eu não estou falando para vocês, não, estou falando para mim mesmo. Qual é o tipo de Deus que eu prego e que na hora que eu estou com um problema, eu me desespero? Eu ganhei uma lambada de uma cliente um dia aqui, que ela trouxe a mãe, né? Foi a mãe que deu a lambada em mim. E eu conversando, aí eu fico tão preocupada, a Rebeca acabou de pegar a carta e sai dirigindo por aí, eu fico preocupada. A mãe dela, eu conversando com a filha, né? A mãe dela sempre fala assim, uai, mas você não é cristã? Eu falei, sou. Então, quando meus filhos eram jovens, e eu saí, eu ia deitar e falava, Deus, são teus também, cuida deles que eu vou dormir. E ficava sabendo que eles chegaram no dia seguinte. Aí a filha fala, nossa, era direto, você nem sabe tudo que eu fazia. Aí ela falou para mim, como que você não confia que Deus vai guardar sua filha? Daí eu tô começando a melhorar, tá? Tô começando a melhorar, mas... Então, o que é aqui? O perfeito sacrifício, vamos ter na cabeça, o perfeito sacrifício é o quê? Você reconhecer que Deus pode e você entregar e ir dormir em paz, tá? Acho que eu vou pegar isso aqui, eu vou também, né? Que esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. Não adianta você só falar e confessar, se você não vive. Se você não vive é porque você não acredita de que ele vai fazer. Eu tenho que contar uma coisa para você. Nós perdemos tanto tempo fazendo coisas que Deus fica olhando lá de braço cruzado e fala, vai tentar até quando? Mais um pouco? Ô Pedro, vai olhar lá, você vê quando terminar, você me avisa, né? Vamos lá. 12. Qual a nossa atitude em frente aos nossos guias? Não, esse negócio de nossos guias voltou à história da macumba também, né? Não é, viu, gente? Não é. São os nossos líderes aqui. Obedeça aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois ele cuida sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas a Deus. Olha que louco. O seu líder pode ser o pastor, pode ser chefe de departamento, sei lá o que é, né? Reconheça autoridade. Porque pensa bem. Ah, mas eu não concordo com o fulano, o que ele está fazendo. Quem vai responder para Deus é ele. Se você estiver fazendo a sua parte, e a gente vê isso muito em questão de dízimo, né? Ah, eu não vou pagar dízimo, eu quero bater quando alguém fala que vai pagar dízimo. Paga, dízimo você não paga, você devolve. Mas eu não sei, e o pastor vai gastar. Isso aí é o problema dele. A minha parte é entregar. Se ele vai enrolar cigarrinho da maconha nas notas que eu dei, é ele que vai responder. E isso serve também, vamos voltar lá quando fala do casamento. Mulheres sejam submissas, não sei o quê, e os homens... Aí a mulherada tudo não gosta dessa palavra. Primeiro que é um erro de tradução aí, mas vamos lá, por outro lado. O que Deus pede para ele? Seja o cabeça, e o que ela fizer de errado, ou você fizer errado com ela, você vai ter que responder para mim.
para mim. Então fala, maridos, amai suas esposas como Cristo, que morreu e entregou a sua vida por ele. Você já pensou, você vai estar junto, sendo submissa a um cara, que ele já é um defunto, né? Porque ele está disposto a morrer por você. E ele sabe que ele vai prestar contas. Ele sabe. Por isso que a gente fala que esse negócio de casamento, né, fala casamento de julgo desigual, casamento misto, casamento tem que ser misto mesmo, porque homem com homem, mulher com mulher não funciona, tem que ser misto, homem e mulher, tá? Por aí. Mas o que acontece? Às vezes, o cônjuge que não serve a Deus, ele vai passar por umas provas e que você não precisa. Você tá afim, você ama tanto assim que você tá afim de passar com ele, né? Ok, Deus te ajude. Mas aqui o que ele tá falando, o quê? Deus vai cobrar das autoridades. Se ele estiver fazendo errado, obedece, a sua parte é obedecer. A sua parte é obedecer. E aí você sabe como é que Deus treina a nossa submissão? Isso eu falo de mim, Kátia Couto. Vou falar para vocês como aconteceu comigo. Ser submisso a alguém que você concorda é muito fácil. Eu quero ver você ser submisso a uma autoridade que é limitada. Uma autoridade que sabe menos que você, uma autoridade que está colocado lá, mas você sabe que só faz bobagem. Como você vai ser submisso? Ele é Deus treinando você. Por quê? Porque todas as pessoas que Deus chamou para trabalho na Bíblia estavam servindo alguém. De Josué para frente, tem um monte aí. Tem um monte. Samuel, tá? Então, se você não sabe servir, você não vai saber liderar. Não vai saber liderar. Então, enquanto estiver só aparecendo líder, fajuto na sua frente, é Deus trabalhando você. Porque ser submisso e ser sujeito a uma autoridade que eu concordo é muito fácil. Duro é ser submisso a uma pessoa que é limitada, tá? Então, se ela é limitada, toda autoridade é instituída por Deus. Se esse líder tá lá, foi Deus que colocou lá. Às vezes até para treinar todos nós, ou para treinar ele, né? Então, o negócio é por aí. Vamos lá. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Versículo 17, tá? Pergunta 13. Qual o pedido do autor para os hebreus? Continuem a orar por nós. Temos certeza que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês com o mais depressa possível. Isso aqui ele já está falando no prático, tá? Tanto que ele vai ali e ainda fala sobre acho que o Timóteo, que ia com ele, né? 14. Qual o pedido do autor para com os leitores dessa carta? Quem são os leitores? Os hebreus? O hebreu, a Kátia e vocês, o grupo das bonitas que crescem, tá? Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que, por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus da paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer sua vontade. E que ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Quer dizer, aprendam tudo isso e mudem seu comportamento. Pergunta 15. O que os hebreus teriam que suportar? Olha lá. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois essa carta que escrevi não é muito longa, tá? Nós temos que suportar o quê? Com paciência as adversidades que estão aparecendo. Ele mostra aqui, nessa carta inteira, ele mostra qual é a visão que nós temos que ter do evangelho. Então, fortalece a sua fé, fortaleça a sua convicção baseada no sangue de Cristo. Vamos lá. 16. Como o autor termina essa carta? Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Eba! Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja daí e todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Aqui ele está falando de Roma, que ele estava em Roma,
E os irmãos da Itália, se a gente fica achando, ai, a Itália, que linda, né? Quantos anos será que tem? Então, na época de Jesus já existia Roma faz tempo, tá? Então vamos nos atualizar disso aí. Então, com o que a gente encerra isso aqui? É o resumo do estudo inteiro. O que é que eu realmente acredito? Você vai pegar e você vai pegar um papel. Eu gosto de escrever no papel, que o que você escreve grava mais a cabeça, tá? Escreva num papel o que é, qual é a verdade que você tem que seguir. Jesus morreu na cruz por meus pecados. Ponto. O sacrifício dele é capaz de perdoar todos os pecados. Eu vou ser firme porque eu sei que aquele que fez, ele vai cumprir, porque Deus não muda. Então, pegue de novo, pegue, nós temos uma semana, gente, são 13 capítulos muito pequenininhos, leiam novamente toda a carta. Eu tenho certeza que você vai entender alguns versículos de uma maneira super diferente. Por quê? Porque Deus dá a revelação. A palavra de Deus é viva, porque a cada vez que você vai olhar, você vê uma coisa nova. E eu tenho certeza que agora nós vamos ler a carta de direitão num batidão, você vai ver, uau! Então era isso que queria dizer. Então, aonde eu estou falhando? Gente, estudar a Bíblia tem que ser para confrontar com o comportamento seu. Tá? Então, é assim, o que eu devo fazer com isso? Qual é a área da minha vida que eu posso mudar de acordo com a palavra que eu estudei agora? E tem que ser assim. Esse é o verdadeiro objetivo do estudo da palavra. E eu agradeço a Deus pela presença de vocês, pela presença de vocês no meu coração e pelo que Deus está me abençoando sobremaneira com esses estudos, porque vai fortalecendo a nossa fé. E às vezes você está com vontade de desanimar, mas olha lá, olha o que as pessoas passaram. E elas passaram. Então é a questão da cicatriz. Eu também vou passar. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Um beijo para vocês e no próximo já vamos estar estudando outro livro. Deus abençoe a semana de vocês.